Graças a Deus. Então vamos abrir as escrituras esta manhã no livro de João, capítulo 4. Nós vamos falar aqui a partir do versículo 31. João capítulo 4, a partir do versículo 31. Que diz o seguinte: nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que através dessa mensagem todos nós possamos ser despertados para fazer aquilo que está no teu coração e cumprir a soberana vontade do Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus Cristo. Que a tua igreja, Pai, seja edificada. Amém e amém. Amém. Queridos, é um grande desafio a respeito do que nós vamos ministrar aqui esta manhã, e que é fazer a vontade de Deus. A igreja, ela ser despertada a fazer aquilo que está no coração de Deus, e não aquilo que está em nossos corações. E eu acho interessante que o que o texto mostra aqui para nós é que Jesus, ele teve fome, né? E eu acho interessante que eu não sei quantas vezes na minha vida eu estava com fome. Eu me lembrando de mim a respeito quando eu li essa palavra, eu deixei de comer para jogar bola. Chegava um horário de futebol, aí eu falava assim: gente, bom, para quem não sabe, eu já gostei muito de brincar de bola. E eu deixava de comer para jogar bola, porque eu pensava assim comigo, eu falava assim comigo: se eu comer, eu vou encher, eu não vou conseguir jogar bola. Então eu vou deixar de comer e vou jogar bola. Então eu ia jogar bola em vez de comer. E eu ia jogar bola passando fome. Não sei quantas vezes eu já vi a minha esposa deixar de comer para ir para o salão de beleza. Olha, eu não vou ter tempo de comer, vou cuidar do meu cabelo, porque ela é o dia inteiro. Eu acho que muitas mulheres já fizeram isso também. Já foram para o salão de beleza, né, fazer unha do pé, unha da mão, né, e cabelo, e massagem e tal, e daí esqueceu de comer, mas estavam com fome. O que eu quero dizer aqui, queridos, é porque muitas vezes nós priorizamos coisas, né? Às vezes nós priorizamos aquilo que está no nosso coração, né? Muitas vezes nós deixamos de olhar para nós naquilo que nós necessitamos naquele momento, e deixamos de fazer aquilo para fazer aquilo que nós priorizamos.
E eu vejo nesse texto Jesus priorizando aquilo que de fato ele queria fazer, aquilo que estava no coração dele, o desejo de fazer. A Bíblia fala exatamente que Jesus ele estava com fome. Sim, ele tinha fome, ele tinha aquela necessidade do corpo dele de se alimentar, mas, no entanto, ele não quis fazer, porque ele tinha uma prioridade em seu coração, é de cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai na vida dele. Né? Isso aí eu acho lindo isso na vida de Jesus, E eu vejo todos nós que nós precisamos olhar para nós mesmos e olhar para aquilo que nós estamos priorizando nesses últimos tempos. Né? É importante ver, analisar todos os dias aquilo que é prioridade para todos nós. Né? Uma pergunta a se fazer. Qual é a prioridade que nós temos hoje, como igreja do Senhor? Nós que fazemos parte da igreja, como corpo de Cristo. Acho lindo isso, acho bacana isso, porque eu acho interessante que a Bíblia nos mostra que nós devemos fazer aquilo que Jesus fez. A Bíblia nos mostra claramente que nós fomos alcançados por Cristo, por Jesus, por conta da sua morte e sacrifício, com o intuito de cumprir aquilo que estava no coração de Deus. A Bíblia fala que na medida que nós fomos resgatados, e nós entregamos as nossas vidas, nós compreendemos isso, entregamos as nossas vidas para o Senhor, nós nos tornamos servos. E se nós nos tornamos servos, nós não temos mais o controle de nós mesmos, mas nós temos o controle daquele que está dirigindo as nossas vidas. Mas eu acho interessante também que, por nós sermos servos, a Bíblia nos mostra também que nós não somos aquelas pessoas que são obrigados a fazer, mas aquilo que está no nosso coração. Então é interessante sabermos como é que está o nível, né, da nossa prioridade naquilo que está de acordo com o coração e com a vontade de Deus. Eu acho interessante que Jesus aqui, o maior prazer de Jesus não era satisfazer os seus próprios desejos, mas era para fazer aquilo que estava no coração do seu Pai, do nosso Senhor. Se nós olharmos para o início do ministério de Jesus, até o final, até a sua morte, nós podemos ver que Jesus ele sempre priorizou aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que estava no coração de Deus. E Jesus, eu acho interessante que ele também nos mostra, queridos, que ele entendia que a vontade de Deus era que a humanidade conhecesse o seu evangelho, os seus valores. E por isso que Jesus Cristo, ele fazia, mostrava e ensinava. E esse desejo que Deus tinha, que compartilhava com Jesus, Jesus mostrava esse evangelho. O evangelho que liberta, esse evangelho que cura, esse evangelho que transforma, esse evangelho que sara, e que, acima de tudo, esse evangelho que salva a humanidade da morte. Então, esse foi o intuito de Jesus. Mas Jesus, ele tomou uma decisão, queridos, aquela prioridade de quê? De nunca olhar para si mesmo, mas sempre olhar para aquilo que estava no desejo do coração de Deus. E Jesus, ele foi aquele homem que ele, de uma certa forma bem sucinta, ele cumpriu sim aquilo que estava no coração de Deus. Eu quero deixar apenas abrir aqui um parêntese. Jesus, em sua vida, em seu ministério, queridos, ele passou por muitas dificuldades. Tá? Ele passou por muitas situações das quais ele tinha tudo para largar a mão, mas ele não largou mão. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas,
diante dessa jornada nossa da vida que é árdua, mas isso não é motivo para deixar de fazer aquilo que está no coração de Deus. Nós que nos tornamos servos, nós não podemos deixar. A Bíblia, ela é bem coerente em falar que nós devemos sim fazer aquilo que está no coração de Deus. E ela nos constrange a isso. Então, meus amigos, todos nós aqui passamos por dificuldades financeiras, dificuldades na parte emocional, passamos dificuldades, passamos por perdas, passamos por desilusões, mas nada disso pode interferir naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, uma pergunta a se fazer esta manhã, para todos nós. O que é o Evangelho para nós? É interessante, é bom perguntar para nós mesmos. O que é o Evangelho para nós? Porque, de fato, queridos, eu pensando a respeito do Evangelho que é vivido nesses últimos tempos, tem me preocupado. Então, é bom saber que tipo de cultura evangélica nós temos vivido. Será que nós temos vivido o Evangelho que vive realmente o reino de Deus? Que nos leva a fazer aquilo que Jesus fez? Ou uma cultura religiosa que busca o nosso próprio prazer? Aquilo que satisfaz o nosso coração, aquilo que satisfaz a nossa carne. E muitas vezes aquilo que também satisfaz a nossa alma. Porque eu creio que há uma junção muito grande entre alma, corpo e espírito. Isso é um perigo para todos nós. E creio eu que no coração de Deus é que todos nós, queridos, fomos alcançados, redimidos e salvos. Enquanto nós estivermos aqui neste lugar, neste mundo, nós precisamos cumprir aquilo que está no desejo do coração de Deus. Ou seja, nós não mandamos mais em nós mesmos. Quem manda em nossos corações é o nosso Senhor. Quem concorda comigo diz um amém. Então, creio eu que todos nós vamos prosseguir nessa linha de pensamento para fazermos aquilo que está no coração de Deus. Então, nesse texto aqui, ele nos dá, meus irmãos, uma direção acerca de cumprir o chamado de Deus. E a primeira coisa a destacar aqui está no versículo 35, que diz o seguinte: não dizeis vós que há ainda 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Meus irmãos, se você olhar para trás e olhar o capítulo 4 de João, podemos ver que os discípulos de Jesus, eles sim andavam com ele. Os discípulos de Jesus, na verdade, sempre andou com ele. Mas eles não cultivavam com a mesma percepção. Isso é um problema para todos nós. Porque nós fomos chamados para andarmos alinhados naquilo que é o pensamento de Deus, é o pensamento de Jesus. E nós precisamos colocar em nossos corações todos os dias que a percepção de que sem Cristo o ser humano está perdido. A percepção de que as falsas religiões estão prosperando. Meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Se você analisar o que o falso evangelho tem feito com as pessoas, é algo terrível o que está acontecendo. É algo difícil de se ver e muitas vezes é intragável. E eu estou falando não da religião muçulmânica. Não quero falar aqui de outras religiões. Eu quero falar daquilo que nós entendemos do que é o Evangelho. Aquilo que as pessoas acham que o que é ser evangélico. Hoje muitas pessoas estão pensando que estão servindo a um Deus vivo. E não estão, queridos. Por conta da doutrina que estão sendo colocada no coração dela.
Porque se nós olharmos para o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho é a primeira coisa que Ele coloca em nossos corações e é um impacto muito grande para nós, e é por isso que nós precisamos buscar a verdadeira conversão, é porque o Evangelho de Cristo nos mostra que nós não podemos olhar para nós mais, nós precisamos olhar para o próximo. Essa é a grande questão do Evangelho. Eu não estou dizendo aqui que você precisa sim, que você não precisa olhar para você em querer buscar os seus sonhos, buscar em Deus direção para as suas necessidades, buscar direção de Deus aquilo que faz bem para você, bem para a sua família, bem para a sua profissão. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando aquilo que é prioridade para todos nós. É cumprir o reino de Deus. Porque a Bíblia me fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto Ele vai tomar conta das nossas vidas. Ele sabe dos nossos desejos. Ele sabe do que a nossa família precisa. Ele sabe do que nós precisamos. E Ele faz. Mas o problema é que muitas pessoas que estão vivendo um evangelho muito deturpado, eles só preocupam consigo mesmo. Eu não sei, acho que foi o Júlio que comentou agora há pouco, Julião. Você falou do egoísmo, né? O Evangelho de Cristo, uma coisa que não faz parte no ditado, nesse Evangelho, é o egoísmo. E muitas vezes nós, por questões de ignorância, de não conhecermos a palavra de Deus, nós somos egoístas, queridos. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos. Mas Jesus, Ele mostra para os seus discípulos, dizendo assim, olha, o negócio é o seguinte, eu estou com fome, eu tenho as minhas necessidades, eu estou cansado, porque a Bíblia fala que na hora que ele chegou lá nessa cidade, nesse poço, lá na cidade de Sicar, a Bíblia fala que ele estava cansado e ele chegou no poço para descansar. Ele descansou. Ele estava ali, mas ali tinha um propósito para ele. Mas mesmo assim, queridos, ele deixou de cumprir aquilo, em primeiro lugar, naquilo que ele necessitava, para cumprir aquilo que estava no coração de Deus. Nós precisamos, queridos, entender que a vontade de Deus, ela precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. É a vontade do Senhor. E nós podemos perceber que a vontade de Deus era nada mais do que falar do Evangelho, de pregar o Evangelho. E essa questão precisa ser agora e não para depois. O problema é que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos agora e deixamos as coisas de Deus para depois. Nós invertemos muitas as coisas. E isso é errado para todos nós. Então, queridos, eu queria chamar a sua atenção. Nós precisamos voltar a ter a visão do reino de Deus. Nós, como igreja, precisamos voltar a ter a visão do reino de Deus. Porque se nós não valorizarmos essa chance, nós vamos perder essa oportunidade tremenda que Deus dá para todos nós. Porque isso, na verdade, para nós, queridos, é uma oportunidade. E não tem uma oportunidade melhor do que fazer a vontade de Deus. E isso sim traz prazer para o nosso coração, prazer para a nossa alma. Ao longo da minha jornada cristã, eu me alegro. Às vezes eu fico aqui no canto, eu fico, participando de algumas reuniões nossas e me emociono, porque eu vejo pessoas chegando aqui, não tão bem, com muitas dificuldades, problemas emocionais, problemas pessoais. E a gente vai vendo as pessoas sendo restauradas. E isso alegra o nosso coração. Aí eu percebo que houve um investimento na vida dessas pessoas. Mas é por quê? Porque pessoas entenderam que elas investiram em outras pessoas. Isso fez com que essas pessoas fossem restauradas. Então, queridos, Deus, Ele quer usar nossas vidas. Ele quer usar as nossas vidas. E de fato, eu tenho preocupado bastante com a geração futura. Tenho mesmo. Porque isso tem me incomodado ao longo desses anos em relação à igreja de Jesus Cristo. Porque eu vejo muitas coisas que não estão alinhadas com o Evangelho.
Hoje, sendo bem honesto, transparente, aberto com vocês, eu não vejo mais a liderança sofrendo em fazer a vontade de Deus. Hoje eu vejo muitos pastores sendo mais artistas, mais superstars, né? Nem sei se fala assim, do que pastores que sofrem, que passam necessidade para abençoar a vida um do outro, para sair da sua zona de conforto e ir lá, sabe? Hoje eu fico vendo uma geração inteira aprendendo a só conquistar, em relação ao Evangelho, a suprir as suas necessidades. Hoje é pregado que cristão não pode mais sofrer. Hoje cristão só tem que conquistar. E eu olho para a Bíblia e eu fico em crise. Porque eu não vejo isso na vida de Jesus e nem dos seus apóstolos. Eu não vejo. Eu vejo um Jesus e os apóstolos pagando um preço para que as pessoas possam ouvir aquele evangelho que liberta, que cura e que sara. E preço muito alto, queridos, a saírem da sua zona de conforto, a colocar muitas vezes os seus sonhos de lado, para cumprir aquilo que é chamado de Deus na vida deles. Então, queridos, eu vejo nessa passagem, que Jesus, ele fala para os seus apóstolos que até então não sabiam nada o que era o Evangelho, e ele faz uma grande pergunta: não dizeis vós, faltam ainda 4 meses para a colheita? E Jesus, ele começa falando, dizendo: levantai os olhos e vede, os campos estão prontos para a colheita. Meus irmãos, eu sei que nós estamos passando por situações difíceis, em todos os aspectos, mas isso não pode impedir de você ser um canal de Deus aonde você está. Você pode ser um canal de Deus dentro da sua casa, um canal de Deus aonde você trabalha, um canal de Deus onde você estuda. Tudo que a humanidade mais precisa nesse mundo é ouvir o Evangelho do Senhor. Existem muitas pessoas que não sabem nada o que é o Evangelho. E muitas pessoas pensam que sabem o que é o Evangelho, mas não sabem. Não sabem. Hoje, nós podemos ver tantas cadeiras vazias aqui. Será por quê? E coaches que se se intitulam pastores, que tem um monte de seguidores, cara. Não sei quantos milhões de seguidores. E quando vem aqui em Goiânia, pode ser 2, 3 horas da manhã, 9 horas da manhã, 7 horas da manhã, que está tudo lotado. E não fala nada daquilo que eu estou ministrando aqui esta manhã. Fala exatamente aquilo que o coração deles anseiam. Anseiam, que é prosperar, que é ser o bambambam da história. Mas não, queridos. Então, queridos, nós podemos destacar aqui que Jesus, ele declara essa verdade. Você sabe por quê? Porque os discípulos ali, até então, eles eram míopes espirituais. Eles tinham esse problema. Eles não tinham aquela visão certa do reino de Deus. Quantos de nós estamos hoje nessa situação de sermos míopes espirituais? O meu desejo esta manhã, queridos, é que nós saiamos daqui com esse desejo de sair daqui e de cumprir o chamado de Deus para todos nós. De cumprirmos aquilo que de fato é o reino de Deus. E para isso nós precisamos mudar a nossa visão. Amém? Graças a Deus.
Outra coisa que Jesus pode nos mostrar aqui, ensina aos seus discípulos e ensinam para todos nós. Versículo 34 deste capítulo diz o seguinte: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele me demonstra aqui, sabe o que, queridos? Paixão, amor. Aí vai uma pergunta: você já se apaixonou por uma pessoa já, Julião? Como é que foi essa paixão? Intensa, linda. Gente, início de namoro ele é bom demais, não é? Não é não, Ricardo? Quando você começou a namorar com a sua linda esposa Michele, não era uma coisa boa, bacana? Aquele anseio, aquele desejo, aquele momento gostoso de viver. Mas o problema, queridos, que na medida do tempo vai passando, esse desejo ele vai morrendo, ele vai acabando, porque você vai acostumando. Ele vai acostumando, você vai acostumando com a pessoa. Aí aquela coisa que você fazia no início, você não faz mais. Você deixa de fazer porque você está acostumado. E quando você deixa de ter paixão pela pessoa, você começa o quê? Se afastar dela. E na medida que você vai se afastando, vai se desligando, e vai passando os dias, o que acontece? Você começa a desistir desse namoro. E de repente acaba o relacionamento. É a mesma coisa com Deus. É a mesma coisa com o Evangelho, é a mesma coisa com o reino de Deus. Nós precisamos resgatar a paixão, queridos, a paixão pelo reino de Deus. O problema é que muitas vezes nós acostumamos. E essa forma, e o acostumar traz para nós uma apatia muito grande. E nós deixamos de viver, e nós deixamos de fazer aquilo que está no coração de Deus. Nós começamos a apaixonar por outras coisas. Mas Jesus aqui, ele mostra o seguinte: a partir do seu testemunho, do seu estilo de vida, ele nunca deixou de ter paixão naquilo que é fazer a vontade de Deus, aquilo que era cumprir o reino de Deus. Jesus nunca deixou sua paixão pelo reino de Deus se esfriar. A Bíblia é bem clara, ele fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Agora, será que nós hoje estamos nesse estado, nessa autoridade de falar para o próprio Deus, em falar o seguinte: a minha comida, Pai, é fazer a sua vontade, é cumprir aquilo que o Senhor me enviou e completar a sua obra? Será que nós estamos com essa condição de falar? Nós estamos com esse coração ardendo? Paixão, nós precisamos resgatar isso. A Bíblia me fala 2 relatos lindos de Jesus. Jesus Cristo na multiplicação de pães e peixes. A Bíblia fala que ele teve um dia muito difícil. A Bíblia fala que ele recebeu a notícia da morte de João Batista. Ele ficou muito entristecido. Um dia cansativo. E ele saiu para o deserto. E nesse deserto a multidão o acompanhava. Mas a Bíblia fala que quando ele viu aquela multidão no final do dia, ele teve compaixão. Compaixão. Ele se compadeceu dessa multidão. Aí foi onde que ele começou a fazer aqueles sinais da multiplicação de pães e peixes. Então Jesus ali, ele teve compaixão. Por que ele teve aquela compaixão diante das pessoas, queridos? Porque ele tinha paixão. Paixão naquilo que estava com o coração do Pai. Da mesma forma, quando ele passou por Naim, uma mulher tinha perdido seu filho, e Jesus se compadeceu. Queridos, eu quero, em nome de Jesus,
que nós possamos sair daqui com o nosso coração essa noite, essa manhã, pelo menos, incomodado. Mas o meu desejo mesmo é que nós saiamos daqui com o coração encharcado da presença de Deus. Mas se nós nos incomodarmos, já é um bom sinal. O problema é que quando nós ministramos essas coisas, muitos de nós ficamos incomodados em relação ao que? A desprezar aquilo que é a vontade de Deus. Então, meus irmãos, quero destacar aqui que isso não existiu apenas na vida de Paulo, de Jesus, mas também de Paulo. Porque a Bíblia fala lá em Coríntios que Paulo, ele disse algo tremendo, quando ele fala: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu não proclamar o Evangelho. Ai de mim, se eu não cumprir o desejo de Deus que está na minha vida. Então, irmãos, vamos ter essa paixão, como todos aqueles personagens que foram bem-sucedidos na Bíblia tiveram. Vamos buscar isso em nós. A Bíblia fala que Jesus entrou em Jerusalém e chorou. A Bíblia fala que Neemias, quando soube da situação do seu povo, ele mesmo na sua zona de conforto, copeiro do rei, nada faltava para ele, ele chorou, porque ele viu aquele povo lá sofrendo. Os seus irmãos, aqueles que faziam parte do reino de Deus, estavam passando por necessidade. Isso é o Evangelho. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, que a igreja ela precisa voltar a viver o Evangelho de Deus. O Evangelho. Terceiro, Jesus mostra que precisamos ter compromisso. Compromisso. E falar de compromisso, queridos, é decisão. A Bíblia me mostra como Jesus, diante dos seus ensinamentos, diz: uma lavoura madura não pode esperar para ser colhida. Ela precisa ser colhida imediatamente. Ou seja, o que nós estamos fazendo nos dias atuais? Será que nós estamos sendo canal de Deus? Jesus, nesse texto aqui, estava mostrando para os seus discípulos que aquela hora não era hora de comer, ou seja, pensar em si mesmo, mas para trabalhar e fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, vamos fazer a vontade de Deus. Servir e cumprir o chamado de Deus é a vontade de Deus. E eu sei que é uma tarefa árdua, mas porém, queridos, compensadora, amém? Compensadora. Compensa, queridos. Eu sei que muitas vezes pessoas passam por tarefas muito difíceis. Eu sei que nessa caminhada cristã muitos passam por decepções, por frustrações, passam por situações em que dói. Mas a vontade de Deus em nossas vidas tem que estar em primeiro lugar, à frente de tudo isso. Então, queridos, esta passagem me mostra que nós devemos falar do reino de Deus, mas também nós precisamos viver a vontade de Deus. Tem um dado muito interessante, queridos. Existe uma matéria que o presidente Kennedy, que morreu em 1963, eu não era nem nascido. Essa notícia fala que em 6 horas, depois de 6 horas de sua morte, o mundo inteiro sabia dessa notícia da sua morte. Presidente Kennedy. E olha que naquele tempo não existia internet, né? Não é como hoje, tempo real. Eu nem sei como é que funcionava aquele tempo. Nem sei se existia telefone. Mas eu só sei que em 6 horas, no dia 22 de novembro de 1963, o mundo já estava sabendo da sua morte. Agora, você sabe o que me dói? Nos dias atuais, Jesus, o Filho de Deus,
foi crucificado pelos nossos pecados há mais de 2000 anos. E quase a metade do mundo não sabe o porquê ele foi crucificado. Sabe que ele foi crucificado, mas não sabe o porquê. Porque existem pessoas que até hoje, isso pode acontecer até no nosso meio, não se assuste. Às vezes pensa que Jesus foi crucificado para satisfazer os seus próprios desejos. Ah, Jesus, ele morreu para me dar vitória, para realizar milagres, para realizar os meus desejos, para trabalhar ao meu favor, para fazer aquilo que o meu coração deseja. Ou você acha que tem gente que não pensa dessa forma? Claro que tem. Existem pessoas ao nosso lado que não têm discernimento algum, porque Jesus foi crucificado. Sabem que ele morreu, mas não sabem o porquê ele morreu. Então, irmãos, é tempo de nós sermos despertados. No falar e no agir. Na nossa forma de pensar e na nossa conduta. Então isso precisa ser mudado em nós. Jesus, ele tinha um compromisso com Deus. Jesus tinha um compromisso com o Pai. E fomos chamados para ter esse compromisso. A Bíblia também me fala aqui, queridos, que Jesus está ensinando aos seus discípulos a ter parceria para cumprir o chamado de Deus. Não se faz a obra de Deus sozinho. Jesus foi aquele que ensinou aos seus discípulos. Versículo 36, Jesus fala algo tremendo aqui. O cefeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Meus irmãos, o que Jesus está falando aqui basicamente? Um planta e o outro ceifa. Um planta e o outro colhe. A Bíblia fala aqui que Jesus havia semeado na vida da mulher samaritana. E os discípulos agora fariam uma colheita do que não haviam semeado. Eu achei interessante que até a própria mulher samaritana semeou na vida daquelas pessoas de Sicar. Porque a Bíblia fala que quando ela entendeu quem era Jesus, ela foi correndo lá para a cidade para pregar o Evangelho. Vim aqui conhecer. Vim aqui conhecer aquele que veio para nos redimir. Então foi ela que semeou na vida daquela cidade, aquela mulher pecadora. E essa mulher samaritana, queridos, que muitas das pessoas, né, olhavam para ela com rejeição, foi aquela pessoa que evangelizou uma cidade inteira. Ali ela cumpriu a vontade de Deus. Ela eliminou dela todas as dores. Ela eliminou do coração dela todas as suas necessidades, todas as suas dores. Ela eliminou do coração dela toda aquela confusão que havia dentro dela. Você sabe por quê? Porque no coração dela foi impactado o Evangelho de Deus. Ela, meu Deus, eu fico imaginando ela assim, meu Deus, aquilo que eu experimentei, eu quero que toda a minha cidade também experimente. Aí você vai vendo Jesus usando os parceiros dele. Ele usou seus discípulos. E ele usou uma mulher pecadora para anunciar o Evangelho, para mostrar Jesus para toda uma nação ali que não tinha oportunidade de ver aquilo que ela tinha visto. Então, queridos, a vida da igreja precisa ser assim também. A vida da igreja precisa de ter parceria. Acho Jesus já ministrando aqui para todos nós aqui como corpo. Achei linda a nossa viagem do sertão semana passada. Achei maravilhoso. Ali cada um fez aquilo que devia ser feito. Aqueles que foram trabalhar sendo motorista, eles foram.
Aqueles que foram escolhidos por Deus para evangelizar, evangelizaram. Aqueles que foram escolhidos por Deus para cozinhar, cozinharam. Aqueles que foram escolhidos por Deus para pregar, pregaram. Aí você viu aquilo que foi uma junção maravilhosa? Agora o grande problema, queridos, é quando há ciúmes. Há problema. Aí o reino de Deus não prospera. Porque isso existe no meio. Porque quando se fala de relacionamento, há problema. Há problema de orgulho, de vaidade. Um quer ser maior que o outro. E Jesus, ele não mostra dessa forma. A igreja de Corinto viveu muito isso. Porque o apóstolo Paulo foi aquele o quê? Foi aquele que semeou. Mas foi aquele que plantou, que colheu? Não foi. Não foi. A Bíblia fala que não foi Paulo que batizou. Quem batizou foram outros. Então aquela igreja, meus irmãos, ela teve um problema de conflito entre relacionamento. E esse problema de relacionamento na igreja, isso afeta de uma forma muito direta o agir de Deus, e o reino de Deus deixa de prosperar. Então, queridos, Jesus, ele quer mostrar aqui, diante desse contexto, ele mostra para nós a importância da unidade da vida da igreja. E que existem também a diversidades de dons. Lá no livro de Efésios fala, alguns foram escolhidos para mestres, outros pastores, outros evangelistas. E cada um no seu devido lugar. Agora, o problema é que quando um foi chamado para ser uma coisa, é colocado para fazer outra coisa. E quando isso acontece, queridos, isso atrapalha a igreja e atrapalha o próprio irmão. Porque o irmão morre, porque ele não vai dar conta de executar aquilo que ele foi chamado. Então, meus irmãos, essa parceria, ela precisa ser uma parceria sólida. Ela precisa ser uma parceria organizada, ela precisa ter coerência. Então Jesus, ele buscou isso, e ele orientou isso. E ele disse, olha, uns plantam e outros vão colher. E nós precisamos ter essa sensibilidade em nossos corações e nos unir a fazer aquilo que prospera o reino de Deus. Eu sei que muitos aqui foram chamados para serem o quê? Evangelistas. É o caso do irmão Maurício. O irmão Maurício me abençoa muito. Ele evangeliza na vida da pessoa, a pessoa vem aqui. Agora uma outra pessoa completa na vida dessa pessoa. Então é assim que a igreja, queridos. É assim que Jesus mostra. O reino de Deus, Jesus nos mostra que não pode haver competição, e sim parceria. Em todos os lugares. Por isso que nós oramos muito como liderança, Deus está abençoando todos os ministérios da igreja. Os ministérios não podem ter maior e nem menor. Nem o melhor e nem o pior. Todos precisam andar em conjuntos. Tem que preservar o que? A parceria. A parceria é a unidade. E é por isso que a igreja precisa orar, queridos. Precisa orar para os ministérios. Geração Vida, Louvor, Grupo de Vida. Precisam ser parceiros. Porque sempre vai haver aquele que semeia e aquele que colhe. Mas o fato é que o trabalho dos dois sempre vai ser o quê? Essencial. Amém, queridos? Então, meus irmãos, esse é o ensinamento de Jesus. Nos mostra em relação a viver o reino de Deus de uma forma coerente. E para prosperar, nós precisamos o quê? Ter o quê? Parceria. Agora, existem parceria que é difícil, né, cara? Misericórdia. Existe parceria que é só a graça, que só faz atrapalhar. Mas creio eu também que Deus, ele vai, né, limpando e vai direcionando a todos os nós. Agora, o melhor de tudo, queridos, a todas essas coisas, eu terminando aqui, é a recompensa. Recompensa. Todos nós que propusermos a fazer aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, vão receber a recompensa. Recompensa.
Isso é maravilhoso, queridos. Agora, até a recompensa nós precisamos ministrar. É difícil, porque muitos pensam que a recompensa está aqui. Né? Faz alguma coisa para Deus para receber a bênção aqui, queridos. Em nome de Jesus, isso tem que acabar no nosso meio. Porque a nossa recompensa ela é espiritual, irmãos. Nós temos que parar de querer negociar o desejo da nossa carne naquilo que é eterno. Naquilo que é santo, naquilo que nós fazemos parte. Nós precisamos aprender a conectar que o reino de Deus é algo espiritual e não tem nada a ver com o terreno. Agora, o problema é que nós fazemos uma bagunça danada no nosso entendimento, no nosso coração. A gente pensa que nós vamos recolher, receber a recompensa aqui nesse lugar. Eu vou fazer a vontade de Deus, Deus vai abençoar o meu casamento. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou prosperar na minha vida financeira. Eu vou fazer a vontade de Deus, meus filhos vão ser prósperos. Eu vou fazer a vontade de Deus, meu casamento vai ser feliz. E assim a gente começa a fazer uma bagunça danada na nossa mente e no nosso coração. E nós precisamos alinhar nessas questões, irmãos. Porque a nossa recompensa não está aqui na terra. Porque se fosse aqui na terra, meu irmão, o apóstolo Paulo ia morrer como? Como é que o apóstolo João iria morrer? Como é que iria acabar a vida desses homens que se entregaram de uma forma inteira para o reino de Deus? Então eu queria muito que nós pudéssemos olhar, assim, trabalhar no nosso coração. Fazer uma lavagem dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E entender primeiramente o que é o reino de Deus. E essa recompensa que nós iremos ter é a eternidade, irmãos. Está lá no céu, não está aqui. Agora você pode ter certeza de uma coisa. Pastor, eu estou fazendo a vontade de Deus, então quer dizer que meus filhos vão se perder, meu casamento vai falir. Não, não estou falando isso. Eu sei que Deus vai cuidar. Deus cuida porque Ele é misericordioso. Ele é um Deus que ama, é um Deus que sara, é um Deus que cuida, é um Deus que faz as coisas acontecer no nosso meio. Mas se as coisas acontecerem de acordo com o que não está no nosso coração, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Porque existem coisas, queridos, que já reparou que você está bem, está fazendo a vontade de Deus, aí de repente você perde alguma coisa. Tem gente que perde familiar, tem gente que perde um filho, tem gente que perde uma esposa, do nada, cara. De repente você entra numa negociação, quem é comerciante sabe o que eu falo, você leva um prejuízo do nada. Já reparou isso, Daniel? Do nada você leva um prejuízo, você fica 1 ano, 2 anos, passando por situação difícil financeiro. E aí? Agora, quando nós estamos na conexão errada, isso faz, sabe com o que com a gente? A gente entra em crise com Deus. A gente vai, peraí, Deus, estou fazendo tudo aqui, fazendo todas as suas vontades, você vem me dar uma lapada dessa, que Deus é esse? Esse Deus não me ama, não. E tem gente que entra nessa crise, meus irmãos. Você sabe por quê? Porque não tem discernimento da visão do reino de Deus. E se eu estou aqui hoje, nesse púlpito, pregando essa mensagem, é para que nós venhamos mudar o nosso foco, aquilo que é o reino de Deus para as nossas vidas. Que seja assim no nosso meio, amém? Então vamos ficar de pé. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e conversasse com Deus nesse momento. Assim, Senhor, queria que você fizesse uma análise da sua vida. Talvez é uma palavra dura, né, para todos nós. Mas é uma palavra certa. É uma palavra certa. Apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu fui chamado, Senhor, para dizer aquilo
que o Senhor quer. E eu fui chamado aqui, não foi para massagear o ego. Exatamente foi o que Paulo disse. Então ora, fala assim: Senhor, a minha vida está assim. De fato eu estou de acordo com a vontade do Senhor. Mas pode acontecer que nós estamos aqui hoje e nós precisamos nos alinhar naquilo que esteja debaixo da direção de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é arrepender, queridos. Arrepender. Segunda coisa é nós pedirmos a Deus a mudar a nossa mente. A Bíblia fala em Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Talvez a nossa mente não esteja alinhado àquilo que é a vontade de Deus para todos nós. Que estado que nós estamos hoje, queridos? Nós somos servos de Deus ou senhores de nós mesmos? Pai, a igreja do Senhor está reunida aqui, nesta manhã tão especial, essa manhã em que o Senhor está aqui no nosso meio, falando conosco, falando com a tua igreja. Eu peço ao Senhor esta manhã, Pai, que haja um conserto no nosso meio. Eu peço que o Teu Espírito Santo esta manhã, Senhor, possa trazer constrangimento a todos nós, para reconhecermos a forma como nós estamos vivendo. Reconhecer, Pai, aquilo que precisa ser mudado em nós. Eu sei que o Senhor tem poder para mudar aquilo que há no nosso interior. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar os nossos corações. Eu só peço uma coisa ao Senhor esta manhã, Pai. Que a igreja de Nova Vida venha viver cumprindo a vontade do Senhor, a viver o reino do Senhor da forma como precisa ser vivido, Pai, a viver aquilo que está no desejo do teu coração. Eu quero clamar ao Senhor esta manhã que caia por terra agora toda cegueira espiritual. Que venha cair por terra agora, Pai, todo aquele coração mundano. Que venha cair por terra agora toda aquela mente, Pai, que é voltada para o mundo. Que venha cair por terra agora toda ação maligna. E que nós possamos sair daqui com a mente voltado, Pai, aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual. Que nós saiamos daqui, Senhor, conectados com a mesma mente de Cristo. A mente, Pai, que está sempre de acordo em cumprir a vontade do Senhor. Portanto, eu peço ao Senhor, derrama sobre nós algo novo. Derrama sobre nós o fluir do Espírito Santo do Senhor, para que nós saiamos daqui incomodados, para cumprir aquilo que está no desejo do teu coração. Purifica-nos, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. E faça do Senhor, Pai, realmente o Deus das nossas vidas. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.